O destaque que chega de Brasília, porque Lula desembarcou na noite deste domingo na capital federal para dar continuidade aos trabalhos da transição de governo, o que inclui tentar destravar as negociações que envolvem a PEC fura-teto, além de definir sua equipe de ministros. O petista chegou ao Distrito Federal acompanhado de sua esposa, Janja da Silva, e do ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. Ele é cotado para ser o ministro da Fazenda. O presidente eleito ficou ausente da capital nas últimas 2 semanas por estar no Egito participando da COP27 e também por ter se submetido a um procedimento cirúrgico para a retirada de uma lesão na laringe. Roberto Mota, queria sua avaliação acerca da participação de Lula nessa proposta que envolve o orçamento de 2023 e temos inclusive a informação de que a PEC foi apresentada, Bolsa Família de fora do teto por 4 anos e previsão de gasto extra que beira os 200 bilhões, 198 bilhões de reais, Mota. O problema, Daniel, não é o destravamento da PEC, o problema é o destravamento do Brasil. Existem questões sérias que estão sendo empurradas para debaixo do tapete. Essas questões estão na cabeça de milhões de pessoas. Vai ser difícil destravar o Brasil desse jeito. Eu queria aproveitar e dar um testemunho aqui, complementando o comentário que o Paulinho fez lá no primeiro tópico. Como eu disse, eu não tenho fontes da área militar, mas eu tenho uma experiência que eu gostaria de compartilhar. Eu fui um dos coordenadores da transição do governo do estado do Rio em 2018 e cuidei da área de segurança pública. O Rio estava sob intervenção federal, o interventor era o general Braga Neto e o secretário de segurança era o general Richard Nunes, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. E o meu testemunho é que o general Richard é um dos homens mais inteligentes, preparados e corajosos que eu já conheci na minha vida. Ele enfrentou a situação da criminalidade do Rio, né, que estava à beira do caos, e eu testemunhei como o general Richard enfrentou a maquininha do mal da esquerda, as ONGs, o aparelhamento das instituições, todas as pessoas aqui no Rio de Janeiro que vivem nesse ecossistema que se beneficia do crime. Ele demonstrou nesse enfrentamento uma compreensão muito acima da média sobre as questões ideológicas envolvidas na segurança pública. Por isso eu digo, sem nenhuma hesitação, General Richard é um dos melhores quadros que eu já conheci, não só das Forças Armadas, mas da vida pública em geral. E eu tenho a convicção que o General Richard está 100% do mesmo lado que eu estou. Pois é, ainda falando sobre a transição, análise em 1 minuto e meio. O nosso comentarista que vai analisar agora é o Coronel Gerson Gomes. Isso mesmo, Coronel, 1 minuto e meio, por gentileza. Eu vou aproveitar essa deixa que o Mota fez, porque ele acaba se referindo a um dos generais do alto comando que a grande maioria da audiência que é militar sabe que é da minha turma, ou seja, é alguém com quem eu convivi toda a minha vida, desde mais de 40 anos de convivência. E, mais ou menos na direção do que o Mota fala, eu acrescentaria o seguinte: ele teve a oportunidade de comandar as unidades que estavam na Maré e teve muito contato com crime organizado. Se tem um oficial que eu tenho convicção que é de esquerda, Paulinho, ele não tem nada, é o general Richard. O que ele tem, sim, é uma série de críticas a essa dificuldade de lidar com a política partidária em um governo que se vale de muitos militares da reserva que ganham visibilidade, a uma transferência, muitas e muitas vezes, dos assuntos profissionais militares envolvidos com a política por causa das ações subsidiárias das Forças Armadas, ou seja, elas são utilizadas em apoio à população. Há uma frase no Exército que diz braço forte, mão amiga. E esse trabalho conjunto com a sociedade é um trabalho que muitas e muitas vezes coloca o Exército em contato com o campo político. Agora, eu também, como o Mota bem falou, conheço o trabalho do general Richard e posso te afiançar, Paulinho,
que de esquerda ou viés de esquerda ele não tem nada. É alguém que conhece os meandros da política por ter sido secretário de segurança e sabe o que é a política no Rio de Janeiro. E também conhece muito os efeitos do narcotráfico e a influência desse entorno geopolítico do Brasil, onde países socialistas se utilizam do narcotráfico ideologicamente. Pois é, o coronel Gerson Gomes mencionou o Paulo Figueiredo. Paulo, uma parte em 1 minuto e meio, por favor. É importante para a audiência entender o seguinte: tudo que eu falei aqui, nada vem da minha cabeça e nunca vem de uma fonte. Antes de eu passar alguma informação, eu tenho o zelo de confirmá-la com múltiplas pessoas. E eu confirmei, inclusive, outros nomes que têm um posicionamento mais brando sobre qual eram e quais eram as pessoas que estavam adotando esse posicionamento contra uma atitude mais contundente das Forças Armadas nesse momento. Eu respeito, são vocês dois, Roberto e Gerson, são duas pessoas, dois amigos, duas pessoas que eu respeito bastante, mas eu volto a dizer, hoje a posição do general Richard é essa. Reparem, logo no meu primeiro comentário, eu fiz um comentário mais detalhado e mais detido a respeito dos outros dois generais. O general Richard apenas disse que era uma pessoa acadêmica e que muitos o viam como uma pessoa que tinha ideias mais à esquerda. E às vezes essas ideias mais à esquerda, elas se resumem elas estão circunscritas a um aspecto, a alguma visão. O que eu posso dizer é que se ele é um dos melhores quadros que você já conheceu na vida pública, o Roberto, e há tantos elogios a ele também do lado do Gerson, eu só quero dizer o seguinte: me espanta tremendamente uma pessoa que tenha tanta experiência e tanto contato com o narcotráfico e com a bandidagem estar sendo tão... esteja tomando uma posição tão... não sei qual é a palavra que eu vou usar aqui, mas que não esteja sendo tão duro ou que esteja permitindo que o Brasil caia nas mãos de um governo que será o maior dos aliados à bandidagem e que nos levou exatamente à situação que nós estamos aqui nesse momento de violência no país. Então eu espero, torço muito para que o general Richard, sendo um quadro tão bom quanto ele é, mude a posição dele e passe a adotar uma postura mais alinhada com os interesses do Brasil.